Olá, pessoal. Estou hoje aqui novamente com a fisioterapeuta Ana Paula Mendonça, que vai falar um pouquinho dos resultados, dos métodos do seu mestrado que fez na UFVJM, em que você, Ana, fez uma aplicação de um instrumento que avalia fatores contextuais, fatores ambientais, não é isso? Isso mesmo. E, e isso é interessante porque a maioria dos instrumentos de avaliação da funcionalidade não aborda os fatores ambientais de uma forma direta, né? A gente precisa, às vezes, estar aplicando checklists, fazendo perguntas adicionais, e você encontrou um instrumento que avalia esses fatores ambientais que podem atuar como facilitadores ou como barreiras, né? Então fala um pouquinho aí para a gente de como que foi esse estudo, que eu acho que pode ser importante para a nossa prática clínica. Olá, Peterson. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, meu trabalho ele foi desenvolvido, né, aqui na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, no programa de pós-graduação Saúde, Sociedade e Ambiente. E foi um trabalho onde eu avaliei indivíduos adultos com paralisia cerebral com o aspecto, né, é, da identificação, do levantamento dos principais fatores que influenciavam a rotina de vida deles. Né, aquilo que mais poderia gerar qualidade de vida, bem-estar, mas pensando principalmente em atividades que eles realizam, na participação social e como que o ambiente aos quais, né, eles estão inseridos influencia nessa rotina de vida. E aí eu tive a orientação da professora Rosane Luzia de Souza Moraes. Ela é professora do departamento da fisioterapia aqui da universidade. A formação dela é fisioterapeuta, mas ela trabalha principalmente nas áreas, né, da pediatria e nessa linha, né, da paralisia cerebral, com análise também no grupo de adolescentes. A gente também teve a colaboração da professora Isa de Faria Fortini, onde a formação dela ela é uma terapeuta ocupacional, ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente teve a colaboração dela muito nesse apoio em termos estratégicos, em termos de referencial teórico, de embasamento, para nos nortear na aplicação desse questionário, né, que é o NCARE, e de um outro questionário que também nos trouxe um pouco de dados de desempenho, satisfação sobre a realização de algumas atividades. E aí a atuação dela, assim, no nosso trabalho foi bem grandiosa, porque ela conseguiu nos dar bastante calmaria, né, nesse desenrolar, né, do estudo em termos de como aplicar, como a melhor estratégia, né, de avaliação. Então, a minha linha de pesquisa foi a promoção de saúde e a área de concentração do nosso estudo é uma área interdisciplinar. Então, o objetivo do nosso trabalho, gente, foi compreender, dentro dessa perspectiva, né, do indivíduo adulto com paralisia cerebral, quais seriam as principais queixas relacionadas à limitação de atividade, restrição de atividades sociais e se o ambiente que ele está inserido exerce alguma influência. E aí, a partir da identificação desses itens, dessas queixas, como que o profissional da reabilitação, né, esse profissional que está tratando esse indivíduo, que está o acolhendo, que está assistindo, pode fazer para ajudar ele, pode maximizar, né, a terapêutica. E aí, nós desenvolvemos a nossa pesquisa com uma base teórica bem determinada pela literatura, que é o modelo biopsicossocial. Esse modelo é o modelo da CIF, que é fundamentado, né, nos principais preceitos da avaliação da pessoa com deficiência, onde a gente tem como base, né, a identificação da estrutura e função do corpo, dos fatores pessoais, os fatores ambientais que exercem determinado domínio e atividade de participação social, aquele que ele realiza.
E aí, o que a gente teve de material desse trabalho nosso, desse nosso estudo? A gente conseguiu desenvolver 2 trabalhos. Um desenvolvido principalmente nesse quesito, né, nessa linha da participação social, do desenvolvimento dessas atividades sociais e como os fatores ambientais influenciam ele desenvolver ou não desenvolver tal atividade social. E o outro estudo foi avaliar como que é o desempenho ocupacional desse indivíduo. Como é que ele qualifica a importância, o desempenho e a satisfação na realização de alguma atividade. Então, os nossos estudos, então, esse primeiro que avaliou o fator ambiental e a participação social foi um estudo quantitativo, transversal, descritivo e exploratório. O segundo estudo que avaliou o desempenho foi um estudo quantitativo, transversal e descritivo. Os 2, né, foram aprovados pelo Comitê de Ética daqui da universidade. E aí, como é que foi constituído esse público nosso? Então, eram os indivíduos com diagnóstico em prontuário, identificados através do CID, de paralisia cerebral. A idade estaria entre 18 e 59 anos e que estivessem, né, com fala preservada. Quais que foram os critérios de exclusão? Né? O que determinou a gente excluir um indivíduo desse grupo de participantes? Indivíduos com afasia, ou seja, que tinham alguma dificuldade ou não desenvolviam a fala, e que fossem incapazes de compreender o objetivo e o processo de avaliação da pesquisa, tá bom? E aí, nós conseguimos um grupo, então, de pacientes de um centro de reabilitação daqui de Minas Gerais, né? Daqui da cidade de Diamantina, onde seriam, né? A gente tem um público de 30 indivíduos, hoje, que são participantes, né? São ainda ativos do nosso centro e outros que já tiveram alta, foram transferidos. Então, nós tivemos um público de 30 participantes. E aí, para a gente avaliar esse público, nós utilizamos de alguns questionários para conseguir chegar naqueles objetivos que nós propomos. Um questionário próprio que foi elaborado pela equipe, com principais itens relacionados à caracterização do indivíduo, ele mora com os pais, mora com um cônjuge, escolaridade, trabalha, não trabalha, tem filhos, não tem filhos, aquela questão motora, então, principal presença de contratura, se não tem, dor, fadiga, uso de mobilidade, né, de mobilidade assistiva, né, tecnologia assistiva, presença ou não, qual que usa. Então, um questionário próprio que a gente foi selecionando os principais itens para constituir o embasamento desses dados. Nós utilizamos o critério de classificação econômica para avaliar em qual classe econômica esse indivíduo se enquadraria. A principal classificação de função motora grossa, que é a classificação de motora grossa bem ligada direta à classificação da paralisia cerebral, que é o GMFCS, nós utilizamos ela também, para avaliar essa questão do desempenho ocupacional, o COPM, e para a gente conseguir identificar os fatores ambientais, o Measure of the Quality of the Environment, que é o MQE. Esse instrumento foi um instrumento base para a gente conseguir determinar quais que seriam os fatores que exerceriam uma influência de facilitador ou de barreira. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho como é que é esse instrumento, tá? Esse instrumento, então, ele foi adaptado em 2016, transculturalmente aqui para a nossa população, assim como reproduzido, né, pelo estudo do trabalho de doutorado da professora Isa. E aí eles realizaram publicação aqui no ano de 2016. Então, gente, o questionário, ele é um questionário onde o objetivo é mensurar, avaliar a percepção desse indivíduo que está sendo avaliado sobre o ambiente que ele está inserido dentro do aspecto físico e o aspecto social. E a base teórica da formação desse questionário, ela vai muito de encontro à base do modelo biopsicossocial. Então, como que os fatores, eles se interagem, né? Como que a gente consegue determinar que o indivíduo que apresenta uma deficiência, ele
pode exercer determinada atividade no seu ambiente e se aquele ambiente ele vai realmente repercutir, qual que é a repercussão que aquele ambiente está exercendo sobre o indivíduo. Então, a base dele é a mesma base teórica que o modelo biopsicossocial, que o modelo da CIF nos passa. E aí, cada fator ambiental é identificado como um facilitador ou como uma barreira de acordo com o desempenho de atividades no cotidiano do indivíduo. E aí, o bacana desse instrumento é que ele contempla justamente os 6 domínios que abrangem os fatores ambientais na CIF. E esses domínios eles estão, né, subdivididos em ambiente social, pensando que são avaliados as atitudes de suporte social, o trabalho e renda, os serviços governamentais e públicos, as orientações políticas. E já no aspecto físico, a estrutura física, a questão da acessibilidade e o uso de tecnologias assistivas. Então, é um instrumento, né? Ele é aplicado por meio de uma entrevista, onde os indivíduos são solicitados, né? Eles são pedido ao indivíduo que ele estime, que ele fale qual que é a influência daquele fator, daquele item que está sendo avaliado, como é que ele influencia na realização das suas atividades. E aí, pensando, a gente tem toda uma questão que a gente explica bem brevemente como é que seria o facilitador. Então, o facilitador é aquele que auxilia, é aquele que ajuda na realização da atividade. E a barreira seria aquilo que dificulta a realização da atividade. E aí a gente tem, né, o cabeçalhozinho lá do questionário, onde a gente, né, tem uma base de como nortear essa pergunta. Então, levando em consideração o que você realiza no seu dia a dia, né? Fala para mim, o que está sendo avaliado aqui? Exerce uma influência de um obstáculo ou um facilitador? E aí, a gente tem, no final desse questionário, a gente vai conseguir obter 2 scores. Um score de obstáculo ambiental e um score de facilitador ambiental. Através do quê? Através da média. Então, a gente soma todos os obstáculos, soma todos os facilitadores separadamente, né? E divide pelo número de cada um dos domínios. E aí a gente vai ter a média de facilitador e a média de obstáculo. E assim a gente vai ter a magnitude desses itens. Qual que exerce? Então, a gente teve uma média maior de facilitador. Então aqui o ambiente está sendo mais facilitador. A gente teve uma média maior de obstáculo. Então, para esse indivíduo, a gente tem o ambiente como um obstáculo. E aí, a gente ainda pode... a gente consegue mensurar, na verdade, esse score final, porque existe uma subdivisão de obstáculo e facilitador. Então, eu consigo determinar se o obstáculo ele é um obstáculo maior, médio e menor, e se o facilitador ele é um facilitador maior, médio e menor. E além de traçar esse score, né, de médio, menor, a magnitude através das médias, né, o que a gente consegue também desenvolver, né? A percepção desse indivíduo em relação àquele item que está sendo avaliado. Então, a gente consegue identificar se o item facilita a realização das suas atividades de vida diária, se ele não exerce nenhuma influência ou se ele impede a realização de suas atividades. Mas esse tipo de avaliação não foi optado aqui no nosso estudo, porque, na verdade, a gente queria, né, determinar somente a influência de como facilitador ou como barreira. Mas isso daqui também é uma opção de avaliação, tá bom? E aí a gente tem o quê? Então, vou determinar um pouquinho melhor sobre a questão dos obstáculos, né? Então, os obstáculos, a gente pensa no quê? São os fatores ambientais ou as situações que dificultam a realização da atividade. E aí a gente tem o obstáculo maior, que vai impedir completamente a realização da atividade, o médio, que dificulta grandemente, e o obstáculo menor, que dificulta levemente.
E aí, a gente tem a mesma determinação para facilitador. Então, facilitador é aquilo que ajuda na realização da atividade. A gente fala assim, ó, então pensa que o facilitador tem que estar te ajudando. Então, a gente vai ter o facilitador maior, aquilo que está compensando inteiramente, que está ajudando mesmo a realização muito daquela atividade. O facilitador médio, que compensa parcialmente, e o facilitador mínimo, que vai compensar um pouco. E aí a gente ainda tem o avaliador, além do indivíduo poder falar para a gente, né, se é um facilitador ou se é uma barreira, a gente ainda pode colocar, tem a opção de dar, né, de colocar para ele, olha, é sem influência, eu não sei, nossa, eu não sei como é que esse item né, atua sobre a minha vida, ou então não se aplica, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele está sendo questionado sobre como que é a atuação dos filhos, mas ele não tem filhos, então não se aplica. E aí, quais que são alguns exemplos que a gente pode ter, né, de dados, né, de variáveis que esse questionário nos mostra? Os serviços da comunidade, né? Então, serviços do bairro, banco, loja, supermercado, as condições climáticas, os serviços de transporte público, né? Horas de trabalho, ações de trabalho. E aí, gente, por que é tão interessante, né? Usar esse instrumento? Ele é rápido, fácil aplicação, fácil interpretação. Então, normalmente a gente usa em média 20, 30 minutos. É interessante que ao longo da aplicação do instrumento a gente sempre reforce, né, as instruções. Não, então você vai falar para mim como é que é a influência desse item aqui. Ele te ajuda ou te atrapalha? E aí a gente tem a média dos itens, né? A média do facilitador e a média dos obstáculos, né? Que é um dado limpo. A gente consegue ver de forma bem direta a ação daquele influenciador do ambiente. Então, aqui eu trouxe o questionário para vocês. São 26 itens, e esses itens, eles estão alocados de acordo com aqueles 6 domínios da CIF em relação aos fatores ambientais. E aí, como é que eu fui treinada para fazer a aplicação desse questionário? Aí a professora virou para mim e falou assim, Ana, para facilitar a sua aplicação, você pode agir da seguinte forma. Você vai chegar, né, para o seu voluntário e vai falar da seguinte forma. Olha, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o primeiro item que eu vou avaliar é o apoio daqueles à sua volta. A sua família, seus amigos. Te ajuda ou te atrapalha? Aí a Ana me ajuda. Muito pouco, mais ou menos. Muito. Nossa, aí sempre tem, né? Nossa, minha mãe faz tudo pra mim. Não, não, não. Ai, meu Deus, meu namorado. Sempre tem os comentáriozinhos, aí você vai, não, beleza, isso daí e tal. E marca lá. Então, o que me orientou. Então, para facilitar um pouco o entendimento, a compreensão, é possível a gente fazer esse ajuste na fala na hora da aplicação. Então, o ajuda é o nosso facilitador, o atrapalha é o nosso obstáculo, o muito pouco, mais ou menos, é o nosso maior, médio e menor, que nós vamos assinalar lá. E ainda a gente coloca assim, não, então esse item não tem influência, ou você não sabe, ou então não se aplica. Aí, e assim a gente vai fazendo a aplicação. Então, aí a gente pergunta: o veículo que você usa, o veículo pessoal, te ajuda ou te atrapalha? Me ajuda. Muito ou pouco, mais ou menos. Mais ou menos. Ele às vezes é um pouco apertado, a cadeira de rodas não cabe, mas me ajuda, ele me leva onde que eu tenho que ir. Beleza. Aí, por exemplo, as condições climáticas, te ajuda ou te atrapalha? Me atrapalha. Muito ou pouco, mais ou menos. Muito. Você foi lá e marcou obstáculo maior. E assim se segue a aplicação de todo o questionário. São 26 itens, de forma bem direta, você vai perguntando para o voluntário. O item te ajuda ou te atrapalha? Muito ou pouco, mais ou menos. E aí assinala lá na sua guia de avaliação. E aí, gente, a partir desse instrumento,
nós conseguimos identificar quais que eram os principais itens que estavam exercendo influência de facilitador, barreira para o nosso público. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente conseguiu encontrar aqui com os nossos 30 indivíduos. Então, o principal estudo que vai mostrar esse resultado para a gente, ele foi intitulado A Participação Social de Adultos com Paralisia Cerebral, Residentes no Interior do Brasil e a Influência dos Fatores Ambientais. E aí, o que a gente teve de resultado? Então, eu quis relacionar cada resultado com domínios da CIF, porque como a CIF foi a nossa base teórica, né, fundamentou todo o trabalho, então, por que não casar, né, com a linguagem, com a parte conceitual, com a linha de interpretação que ela nos traz? Então, em termos de fatores contextuais e pessoais, o que nós tivemos de resultado? Então, a média de idade foi de 29 anos, mais de 55% dos nossos voluntários eram de sexo masculino, mais de 90% eram solteiros, 90% relataram não ter filhos, 40% disseram que tinham ensino médio completo, mais de 50% não realizavam atividades de estudo, mas uma coisa interessante que 46% realizavam atividades de estudo. E o que foi bastante assim interessante de observar que esses 43%, a grande maioria eram atividades de cursos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento, e que eles estavam realizando via EAD, né? Nesse momento, esse estudo ele se desenvolveu principalmente na sua fase de coleta, entre os meses de outubro a dezembro de 2020 e fevereiro a março de 2021. Então, o auge da pandemia aqui. E aí, eles, com essa possibilidade, né, de estudos via remoto, as EADs em alta, muitos dos indivíduos participantes do nosso estudo, eles viabilizaram, né, possibilidades de estudarem, de se aperfeiçoarem, e eu gosto de salientar essa questão, porque é uma questão assim, que você percebe que a pessoa, ela está aproveitando, ela está tentando se inserir, ela está buscando, né? 90% dos nossos indivíduos eram beneficiários do governo, ou seja, aposentados, ou recebiam algum tipo de benefício. Mais de 85% moravam com os pais, em torno de 30% se enquadraram dentro das classes econômicas D e E. E aí, pensando em condições de saúde, o que nós tivemos? 50% dos participantes tinham a disfunção neuromotora espástica, 50% apresentavam padrão hemiplégico, mais de 35% pertenciam à classificação motora do GMFCS, que é o nível 2, que é aquele indivíduo que ele anda e faz uso de muleta, né, para fazer, de bengala, para fazer a realização da marcha. Então, comprometimento motor leve. As condições em relação à sua saúde, né? Então, mais de 50% não tinha nenhum tipo de patologia associada e mais de 35% não apresentavam presença ou tinham presença de contraturas. E aí, em termos de resultado em relação à participação social, o que a gente identificou com o nosso público? Quais que eram as principais atividades sociais que eles realizavam? Então, aqui, ó, mais de 85% realizavam atividades de participação em cerimônias, então em festas com amigos e famílias, e atividades de socialização. Então, iam para bares, restaurantes, atividades de show, de música, né, ao vivo, teatro. Então, eles realizavam essas atividades, eles realizam essas atividades. Então, quando eu referi a essas ações, eu sempre me referi assim, ao momento antes da pandemia, né? Então, antes da pandemia, como é que você realizar, você participar, você vai em festas, né? E aí, a gente conseguiu achar esse dado aqui. Então, uma grande maioria dos nossos voluntários
frequentam festas, participam de cerimônias e participam de atividades sociais. E eles relatam que a realização dessas atividades para eles é de grande importância. Aqui, 97% dos participantes consideram importante a realização de atividades de participação social, assim como a melhora dessa realização. Por que a gente conseguiu identificar esse dado? Porque a gente consegue identificar, através de um outro instrumento, que é o COPM, a satisfação e o desempenho. E aí, a nota que eles deram para a satisfação foi, na grande maioria das vezes, uma nota 10. Então, numa escala de 1 a 10, onde 1 você está insatisfeito e 10 eu estou muito satisfeito, a grande maioria falou para mim que estava muito satisfeito. Mas olha só, a mediana, ela sempre foi um pouco abaixo. Então, a mediana do desempenho era em torno de 8, 7, ou seja, eles consideram importante participar socialmente, estão satisfeitos, mas eles acham que o desempenho deles tem que melhorar. Que na hora que eles estão lá dentro de uma festa, estão num bar com amigos e tudo mais, eles têm que desenvolver melhor essa forma como eles estão. Né? Eles consideram que eles ainda estão meio lá assim, que eles têm um potencial maior, né? Eles querem melhorar. E aí, o que o MQL nos deu? Né? O que o MQL nos trouxe em termos de fatores ambientais? Então, ele conseguiu demonstrar como que o ambiente influenciava para aqueles 30 indivíduos em termos de facilitador e em termos de barreira. E aí aqui eu separei para vocês os principais facilitadores, os principais barreiras. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês em verdinho os facilitadores. Então, lá no topo, quem que a gente teve? A gente teve o apoio daqueles à sua volta. Então, tá vendo aqui? Ó, esse azulzinho mais escuro é o facilitador maior. Então, ajuda muito. Quando eu questionava, apoio daqueles à sua volta. A Ana ajuda muito. Tá vendo aqui, ó, a faixa desse facilitador, como que ele tá se apresentando? Mais de 80% como facilitador maior. Então, a família, os amigos, eles agem como uma influência muito positiva. Então, eles relataram para mim, Ana, nossa, sem meus pais, eu não consigo desenvolver determinada atividade em casa, eu não consigo ter motivação para estudar, eu não consigo ter motivação para procurar um emprego, ele que me leva lá no centro de reabilitação para eu fazer minha fisioterapia. Tem dia que eu não acordo bem, eu quero ficar deitado, mas a minha mãe chega lá, me cutuca e tal, e fala, não, vão levantar. Então, o apoio dessas pessoas age como facilitador. Agora, qual que foi o segundo item mais assinalado como facilitador? A renda pessoal. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, essa faixazinha, de novo, azul, nos demonstrando justamente isso. A renda pessoal age como facilitador. O terceiro são os serviços de atendimento domiciliar. E olha que interessante, eu penso muito no momento que a gente vivenciou em termos de coleta desses dados, né? No momento pandêmico, onde todo mundo estava fazendo um deliveryzinho ali, pedindo alguma coisa, tentando conseguir, né, que os serviços viessem em casa. Então, os serviços de atendimento domiciliar estiveram tidos como um facilitador ambiental. E aí eles nortearam desde facilitador médio a facilitador maior. Aí o que a gente tem mais? A comunicação eletrônica, que eu também acredito que esteve muito associada ao momento vivenciado. Então, Ana, se eu não tivesse a possibilidade de fazer meu atendimento remoto com os meus profissionais, o meu atendimento ia ficar, meu tratamento ia ficar parado. Então, eu consegui ter essa possibilidade, né, de ter ali a busca de orientações desses profissionais. Nossa, através da rede social, eu estou conseguindo manter o contato com meu sobrinho, que está lá na outra cidade, então até que está ali no bairro. Que se eu não tivesse, né, a possibilidade de me comunicar com essas pessoas,
Nesse momento, eu ia ficar aqui isolado, totalmente isolado. Então, a comunicação eletrônica, ela teve uma determinada influência como facilitador. E aí, qual que foi o último item, assim, que eu trouxe para vocês de maior apontamento, né? Foi o dispositivo de auxílios e adaptações. Então, as cadeiras de roda, muletas, bengalas, os próprios corrimões, exercem, né, a influência como facilitador. E aí, pensando em barreira, o que a gente teve? Eu trouxe 3 maiores itens de barreira, que foram o acesso das ruas em sua comunidade, né? E aí, eles falaram assim, nossa, o acesso das ruas realmente me atrapalha muito, muito mesmo. Por quê? Porque se eu tô andando na rua e tem um buraco na calçada, aquilo ali, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir ajuda para a pessoa que está passando, vou ter que voltar para trás. Então, realmente, para eu poder ir ali na padaria na esquina, não consigo. Condições climáticas. Ah, Ana, se chover, eu não saio de casa. Ou então, se tem um compromisso, eu vou ter que sair com muita dificuldade, porque eu tenho medo de escorregar. Eu vou cair, eu tenho certeza que eu vou cair. Então, eu prefiro nem sair, ou então, se eu saio com muito cuidado. E qual que foi o outro item? A intensidade do barulho ou som. Esse item, ele teve muito associado com uma questão de fadiga mental que a gente identificou. Então, quando eles estão num ambiente que tem muito barulho, eles se sentem desconfortáveis. E aí isso faz com que eles não fiquem nesse ambiente, ou então saem mesmo, ou então deixam de ir a um ambiente com muito barulho, né? Então, esses aqui foram os principais facilitadores e as principais barreiras que os nossos voluntários nos trouxeram. E aí, como é que a gente precisava identificar quais que eram os itens que iam responder à participação social do indivíduo? E aí a gente fez, né, uma análise, que a gente fala que é análise multivariada, que é uma análise estatística, para conseguir identificar quais que eram os principais fatores. E aí a gente encontrou o quê? O apoio daqueles à sua volta, a comunicação eletrônica e os dispositivos de auxílio e adaptações. Então, esses 3 itens explicaram a participação social desses indivíduos. E aí, qual que foi a conclusão do nosso estudo, né? Que os participantes, eles consideram importante o aprimoramento da sua participação social, eles consideram que eles têm que melhorar, né, a realização da participação social, não julgam o desempenho ruim e estão satisfeitos com ela, dentro dos ambientes comunitários em que eles vivem. Além disso, eles apontam mais facilitadores do que barreiras. Então, o indivíduo, ele está inserido num ambiente que ele tem conseguido encontrar ações que facilitam mais do que prejudicam o seu dia a dia, né? A realização das suas atividades. E pensando no momento em que o estudo foi realizado, né, no contexto pandêmico em que está inserido, o uso da comunicação eletrônica, ela explicou grande parte da participação social do nosso grupo. E aí, qual que foi o segundo estudo que a gente conseguiu identificar nesse trabalho nosso? Foi em relação ao desempenho ocupacional. Então, como que as atividades, elas podem ser relacionadas à influência de importância, satisfação e ao próprio desempenho. E aí, o que a gente conseguiu, além daqueles itens de condição de saúde, identificar ainda? Presença de dor. Então, mais de 55% dos nossos participantes relataram que tinham dor diárias. E a presença de fadiga física. Então, em torno aqui de 95% dos voluntários relataram em alguns momentos do dia se sentir cansado, esgotado, com fadiga. E em relação a essas atividades, né? O que a gente conseguiu determinar das atividades desempenhadas no cotidiano desses indivíduos? Então, um dos instrumentos, ele discrimina as atividades para a gente em 3 domínios. Os domínios do autocuidado, da produtividade e do lazer. E aí, pensando em termos de
desempenho, satisfação e importância, como que se deu essas atividades para o indivíduo? Na grande maioria, há sempre uma nota muito boa para a importância. Então, eles sempre consideram muito importante o desempenho das atividades, tanto de autocuidado, quanto de produtividade, quanto de lazer. Pensando que autocuidado são as atividades que estão relacionadas à nossa higiene pessoal, aos cuidados com a gente, né? Banho, uso do sanitário, a produtividade com as atividades relacionadas ao estudo, escola, trabalho, atividades domésticas, então limpar a casa, lavar roupa, cozinhar, e as atividades de lazer, né? Sair, viajar, participar de algum evento. E aí, quase 100% de todos dos nossos participantes sempre consideravam muito importante a realização dessas atividades, com notas altas. Então, naquela escalinha lá de 1 a 10, nossa, 10, 9, nossa, é muito importante eu estar realizando essas atividades. Assim como quando eles realizavam, eles estavam satisfeitos. Então, nós tivemos notas muito grandes para satisfação, em torno de 10, 9, mas só que o desempenho era sempre uma nota menor que a satisfação. E olha que interessante, eles consideravam importantes, estavam satisfeitos, mas achavam que a realização deles nessas atividades tinha que melhorar. E esse instrumento, eles mostrou para a gente justamente isso, esse desempenho na realização dessas atividades, o que foi muito bacana. E aí, a gente pensou assim, nossa, tá, beleza, mas como é que eu vou conseguir ver algumas atividades se elas exercem dificuldade ou se elas não exercem? Se elas dificultam, se elas não dificultam. Aí, vamos ver algumas atividades? Então, a gente viu que subir vários lances de escada, andar mais de um quarteirão, ou andar vários quarteirões, apresentavam ações de muita dificuldade. Então, os nossos voluntários relataram muita dificuldade na realização dessas atividades. Mas a gente pensou assim, nossa, beleza, mas vamos discriminar aqueles domínios que os instrumentos estão mostrando para a gente. Então, pensando em autocuidado, produtividade e lazer, como que a gente consegue determinar aquilo que está sendo realmente uma influência bacana, né? Aí a gente conseguiu discriminar um pouquinho os domínios. E aí, o que a gente viu? Em autocuidado, a gente determinou grupos para essa avaliação. Então, pensando naquela classificação motora, seja ela leve, moderada, e a classificação mais grave. Então, a gente determinou o grupo GMFCS 1 e 2, onde o motor é mais leve, o comprometimento motor é mais leve. Então, eles desenvolvem marcha, eles, usando, né, muleta, andador. E o grupo GMFCS 3, 4, 5, eles já precisam de uma tecnologia assistiva que dê mais suporte. Então, uma cadeira de rodas, seja ela motorizada ou não, ou então precisa de um terceiro para ajudar a desenvolver aquela atividade. Então, nós pegamos o nosso grupo, dividimos nesses dois grupos, GMCS 1 e 2 e GMCS 3, 4 e 5, e fizemos a análise de como é que é a realização dessas atividades, seja ela autocuidado, produtividade e lazer. E aí, o que a gente identificou? Para autocuidado, os principais domínios assinalados, vestuário e alimentação. Então, sempre quando questionados em termos de autocuidado, eles me reportaram, Ana, tenho muita dificuldade para usar a blusa com botão, usar roupa com zíper, não consigo. Nossa, sapato de salto, nem pensar para as meninas, né? Nem pensar. Não. Tenho dificuldade para calçar o meu sapato, para amarrar o cadarço. Olha aqui para vocês verem, vestuário sempre muito apontado. Assim como a alimentação. Gente, o principal anseio dos meus participantes é conseguir fazer uso de talher de forma simultânea. Ana, eu consigo comer e como bem usando só colher, mas o meu sonho é usar garfo e faca. E aí, pensando naquele grupo de forma mais isolada, o que a gente conseguiu identificar?
Sabe aquele grupo com motor severo, né? Um motor mais grave? O anseio dele, para ele aperfeiçoar, é o quê? Virar sozinho na cama. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de reportar, porque o quê? Eu, como profissional, e muitas vezes a gente está naquele ambiente terapêutico, eu pensando na minha linha, né? Na fisioterapia, qual que muitas vezes é? Alongar, 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 fortalecer, fortalecer, colocar de pé, sentar. Meu paciente quer virar sozinho na cama. E eu meto o bedelho, né, gente? Vou lá, falo, nossa, meu Deus do céu, e agora? Quando eles me reportavam isso, eles falavam, nossa, Ana, meu principal anseio é virar sozinho na cama. Eu dava uma palpitada, né? Não dou conta. A pesquisadora meio que confunde com a terapia e aí vai. Aí eu perguntava, mas como é que é sua cama? Ah, ela tem cabeceira, ela não tem? Ah, a grande maioria falava, tem cabeceira. Que você acha da gente colocar uma estrutura, uma corda, uma faixa dos dois lados da cabeceira? Por quê? Por que ele quer virar sozinho na cama? Gente, porque a gente está falando de um indivíduo adulto. E ele tem que acordar a mãe dele toda noite para ajudar ele a virar ele na cama. Porque o lado está doendo, as costas já começou a doer e ele não está conseguindo dormir. E aí aquilo ali incomoda ele absurdamente. Então, o conseguir fazer essa atividade de forma independente é a grande possibilidade dele de libertação. Então, essa simples adaptaçãozinha na cabeceira da cama pode possibilitar um ganho gigante para ele como indivíduo, como pessoa, como sentimento de estar fazendo aquilo ali de forma independente, né? E para o grupo de comprometimento motor mais leve, o que que eles me colocaram? Aqui, ó, o andar rápido. Então, eles usam, né, adaptações, né, tecnologias assistivas para se locomoverem, mas eles querem potencializar essa marcha, eles querem, não quer ficar naquele passinho ali, não, quer andar mais rápido. Esses foram os principais itens de autocuidado. E o que a produtividade me mostrou? Me mostrou que para ambos os grupos, qual que era a ação que eles mais queriam aperfeiçoar? A escrita. E eu achei isso muito interessante, porque no mundo de hoje, que a gente está ali só usando celular, computador e tal, eles querem desenvolver a escrita. E aí, qual que foi a segunda atividade mais assinalada por ambos os grupos? Tanto de comprometimento motor leve, quanto de moderada grave. O artesanato. E por que isso foi me assinalado tanto? Porque nós estamos, de novo, reportando indivíduos adultos. Artesanato, gente, apesar de mais de 90% deles relatarem que recebem benefício do governo ou são aposentados, eles querem desenvolver atividades de renda extra. Porque eles querem contribuir mais em casa, querem comprar alguma outra coisa, eles querem se sentir cada vez mais pertencentes a essa situação social e que eles exercem, que eles estão ativos ali. Então, fazer alguma coisa que eles possam vender, ganhar um dinheirinho por fora, é ótimo, é maravilhoso. E aí, o que é o lazer, o domínio do lazer nos pontos que sair com famílias e amigos para ambos os grupos é muito bom, tem que ser melhorado e eles estão extremamente satisfeitos. Então, o que a gente conclui com esse estudo? Que para adultos com paralisia cerebral, o aprimoramento da atividade, né, é considerado importante, tanto para os três domínios, né, autocuidado, lazer e produtividade, e essas atividades, elas podem ser demonstrados para o profissional da reabilitação como aquilo que eles podem, na verdade, lançar de estratégias para intervir, né? Aqueles que eles podem aprimorar durante a sua terapêutica para chegar ao quê? Ao direcionamento maior, que é o quê? É o objetivo do paciente. Meu paciente, muitas vezes, ele quer simplesmente virar sozinho na cama. Ele quer conseguir desenvolver melhor a escrita.
E aí, será que eu estou questionando ele durante a minha intervenção? Será que eu sei que ele realmente ele necessita melhorar esse tipo de atividade? Então, o bacana desse estudo foi justamente esses resultados bem diretos a ações do dia a dia, né? E como muitas vezes isso foge um pouquinho da nossa atuação, isso passa um pouco despercebido, e com esse olhar um pouco mais voltado à realidade dele, né? A dar voz a esse paciente pode nos determinar resultados muito maiores, muito mais grandiosos durante o processo de reabilitação. E aí, o que que a gente fez como reflexão? Aqui a gente trouxe, né, as minhas palavras favoritas, que são palavras conceituais que um grupo muito forte de estudiosos, né, mundiais da paralisia cerebral, que é o Kent Child, traz para a gente o que, que determina muitas vezes o tratamento na paralisia cerebral. É a função, é a família, a saúde, os amigos, a diversão e o futuro. E aqui a gente fez justamente uma reflexão sobre o futuro desse indivíduo, né? Que a realização de atividades, a participação social, ela tem uma influência muito importante nessa fase do ciclo vital. E como é que é importante, às vezes, a gente já intervir de forma preventiva quando a gente está tratando as crianças, quando a gente tem os adolescentes. E aí os resultados, eles também demonstram que a assistência, ela tem um caráter interprofissional. Então, a gente precisa do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, do médico. E a atuação de todos eles vai nos possibilitar que o maior objetivo que é o quê? Inserir cada vez mais esse indivíduo ao ambiente, torná-lo cada vez mais com qualidade de vida, seja cada vez mais próximo da nossa atuação, né? E a identificação da influência do ambiente e de como ele exerce sobre o dia a dia daquela pessoa, nos traz essa ideia, nos traz essa visão. E aí a gente conseguiu ter dois momentos muito bacanas para fechar, né, esse trabalho. O primeiro momento foi a apresentação desses resultados lá no centro de reabilitação, onde esses pacientes são atendidos ou foram atendidos. E aí a apresentação foram para os profissionais que realizam esses atendimentos. No caso, a equipe da fisioterapia e a equipe da terapia ocupacional. E eu mostrei justamente esses resultados para eles. E foi um momento bacana que a gente discutiu um pouco, às vezes, de como que é a nossa avaliação, um pouco de como é que é a nossa rotina de trabalho. E aí o outro momento foi um encontro online que a gente realizou entre todos os participantes, né? Na verdade, participaram 15, por metade deles. E aí foi super bacana, porque a ideia foi justamente com que cada um colocasse quais que eram as estratégias que eles lançavam mão para vencer as dificuldades que eles tinham no dia a dia, né? E aí um foi trocando um pouco a ideia ali, foi compartilhando e foi um momento super bacana também de ser vivenciado e de ter colocado assim. E aí esses dois eventos eles foram publicados aqui na página, né? Do programa do mestrado e se viu assim como um fechamento bem bacana para a gente finalizar nosso trabalho. E aí nós fizemos, né, esse trabalho então no Ser Diamantina, que é o Centro Especializado em Reabilitação, CER4, e a nossa principal motivação, né, gente, que são eles, é um indivíduo com paralisia cerebral, muitas vezes nesse ciclo da vida, na fase adulta, a gente não tem tanto uma intervenção dentro de serviços de reabilitação. Esse paciente, muitas vezes, ele tem tido alta, ele é transferido, ele não tem atendimento. Então, o que a gente tem que pensar? Será que esse indivíduo realmente ele ainda não precisa da nossa intervenção? Ele ainda não vai precisar de toda uma estrutura de apoio, de toda essa rede de apoio, né? E acho que esse trabalho ele mostrou que sim, que ele precisa, a gente tem que ter esse olhar sobre essa fase da vida deles e como que a gente pode ajudar, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu consegui traduzir assim nesse desenrolar do meu trabalhinho. Obrigada, Peterson.
Primeiro, parabéns, Ana. Um trabalho muito interessante, porque a gente sempre defende a perspectiva, o modelo biopsicossocial, porém nem sempre ele é implantado de uma forma plena, né? Porque os fatores ambientais muitas vezes não estão no conteúdo dos instrumentos, não se aplica instrumentos como esse que você usou, e eu acho que a gente tem resultados muito bacanas, mostrando que às vezes medidas simples podem transformar a funcionalidade do indivíduo. Muitas vezes, de fato, a gente fica muito preocupado com a abordagem nas estruturas, nas funções, fortalecimento, coordenação motora, equilíbrio, tudo isso é importante. Isso mesmo. Muitas vezes a nossa intervenção nos fatores ambientais ela é muito improvisada, né? E a gente tem que tentar evitar esses improvisos. Exatamente. Uma das nossas fragilidades é a falta do registro das informações das nossas intervenções. E muitas vezes a gente faz intervenção com avaliação, com orientação nessas questões dos facilitadores das barreiras, porém de uma forma muito improvisada, né? Uhum. Então acho que é por isso que é interessante você trazer esse instrumento, a gente quer estimular o uso dele, por isso essa conversa, exatamente para a gente estar implantando a perspectiva biopsicossocial do MS de uma forma plena, não somente no discurso. A gente sabe que às vezes os profissionais estão apertados, é muito paciente para atender, a demanda é alta, a gente sabe os problemas contextuais da nossa profissão, né? Exatamente. A perspectiva biopsicossocial exige uma bateria de instrumentos. Você usou vários instrumentos para fazer uma boa avaliação, uma avaliação completa. A gente sabe que a realidade da pesquisa é diferente da realidade da assistência, né? Mas, É. na medida do possível, quando a gente conseguir institucionalizar esses instrumentos e tornar eles simples, né, no nosso dia a dia, uma ferramenta de fácil aplicação, Uhum. ele vai ficando mais suave para o profissional. Então, eu acho que você tem a missão, Ana, de fato, de disseminar esse instrumento, esses resultados, né? Existem diferentes ferramentas e formas para isso, não somente a publicação científica, que é importante sim, deve ser feita, mas a gente tem que pensar em diferentes estratégias para estimular o uso, a avaliação dos fatores contextuais. Então, obrigado aí pela apresentação, Ah, ficou que muito isso. clara, né, o benefício do instrumento. A gente sempre está defendendo o modelo da CIF, porém sabemos dos desafios que existem para a efetiva implantação. Isso Então esse mesmo. estudo ele vem contribuir exatamente para isso, para mostrar que é possível, tem resultados interessantes. Agora a gente tem que começar a usar, Isso né? mesmo. Isso aí. Obrigada a você pelo convite, Pedro. Falar sobre o trabalho é sempre um grande prazer. É uma satisfação muito grande mesmo. Nossa, muito bom. Obrigada mesmo. Parabéns e até a próxima. Até, tchauzinho.